Olá, meu nome é Diego Nunes e hoje eu quero iniciar um estudo com o tema casamento, aliança e santidade. Nós vivemos dias em que muitos conceitos bíblicos eles estão sendo reinterpretados à luz da cultura e um deles é o casamento. Por isso, antes de dizer o que é pecado quando se diz em relação a casamento, a Bíblia nos ensina que existe um padrão. A verdade, ela não começa na proibição, mas ela começa no propósito. Então nós vamos iniciar esse estudo entendendo esse padrão, e para iniciar, nós vamos iniciar com um tópico: o que é casamento segundo a Bíblia. O nosso texto base está em Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unir-se-á à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E aqui vemos o fundamento do casamento bíblico, que é composto por 3 princípios claros. O primeiro princípio é deixar, porque o casamento ele vai exigir maturidade e também uma mudança de prioridade e de responsabilidade. Segundo o princípio, unir-se. A palavra usada aponta para aliança, pacto deliberado e compromisso assumido. E o terceiro princípio, uma só carne. A intimidade sexual, ela não cria o casamento, ela confirma uma aliança já estabelecida. Por isso, biblicamente, o sexo nunca vem antes da aliança. Em Malaquias 2,14 diz: o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Casamento, biblicamente, é aliança diante de Deus e com testemunhas reconhecidas socialmente. Deus sempre foi testemunha do casamento, nunca um espectador de uniões ocultas. No livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 4, diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. O leito ele é honrado quando existe um matrimônio. E fora disso, a Bíblia fala das impurezas. Para a gente poder finalizar esse primeiro tópico do que é o casamento, então nós entendemos que o casamento ele tem uma base com 3 colunas. A primeira coluna é deixar. Então eu vou deixar a minha vida antiga, eu vou deixar as minhas antigas prioridades, vai deixar pai, vai deixar mãe. Então aquele que era filho, ele vai se tornar pai dentro desse casamento. Aquele que esperava a provisão, ele será o provedor dentro desse casamento. A segunda coluna que nós falamos aqui é a coluna do unir-se. Esse unir-se, como o estudo está dizendo, ele não é simplesmente a união de 2 pessoas. Não há 2 pessoas se gostam, elas se unem, não. Essa união ela é feita com Deus de testemunha e os homens também de testemunha. Então esse unir-se, ele é uma união pública, é uma união social, onde as pessoas, a sociedade, ela vai saber que aquela pessoa, ela se uniu a outra pessoa, o casamento. E a terceira coluna dessa base que sustenta o casamento é me tornar uma só carne, que é o maior ato de intimidade entre 2 pessoas que se casaram. Então, esses 3 pilares, essas 3 colunas, elas formam um casamento. Então, para eu chamar algo de casamento, então eu preciso ter deixado, eu preciso ter me unido a essa pessoa em uma cerimônia onde Deus é testemunha, mas que os homens também sejam testemunhas, e o ato de intimidade entre o casal. Essa terceira pilastra, ela já está totalmente dentro do casamento. Então, no estudo você vai perceber que o estudo ele deixa bem claro: o sexo entre o casal não faz o casamento acontecer. O sexo entre o casal é a consequência de pessoas que se casaram. Esse é o padrão bíblico para definir o que é casamento. Eu te espero nos próximos tópicos, onde nós vamos falar no próximo o que não é casamento. Eu te espero lá.